saber realmente quem não é fake news aqui, para saber quem está por aqui, quem está na aula, tá? Tá faltando algumas pessoas aqui, mas bota bem que teu nome. Deixa eu ver bem que teu nome. Pronto, então tô vendo aqui alguns nomes rolando na tela. No capítulo anterior, tá? Eu vou começar aqui. Não, bota para cá. Sabendo aqui que eu falei de capacidade térmica, ou específica. Eu vou falar disso aqui, ó. Estado. Estou clicando aqui, né? Aí, tá certo. Pronto. Estados físicos da matéria. Ô, moleza, viu? Quando você for fazer suas questões do Enem, quando você for fazer suas questões da prova, e aí você se deparar com estados físicos da matéria, você vai dizer que moleza, que assunto fácil. Até difícil de explicar, porque já é tão batido aqui na vida de vocês, estados físicos da matéria, que eu vou estar sendo redundante. Mas bora lá. Estado físico da matéria é sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, o estado de agregação das partículas, ele é muito grande. No estado líquido, ele já é menor. E o estado de agregação das partículas no estado gasoso é praticamente inexistente. Elas não se agregam, elas saem próximas umas das outras. Isso depende de quê? Depende das ligações químicas, ligações físicas entre elas, a eletricidade, né, no caso. Ligação química. A química. Pronto. Então, isso aí, gente, aí vocês veem desde o ensino fundamental, fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação. Tá? Então, desde o ensino fundamental, vocês veem isso aí. A fusão, passagem do estado sólido para o líquido. Solidificação, passagem do estado líquido para o sólido. Vaporização, passagem do estado líquido para o vapor. Condensação, passagem do estado de vapor para o líquido. Sublimação, passagem direta, tá, do sólido para o vapor. Tá? E do vapor para o sólido. O único que nós usamos o mesmo nome para o processo de ida e de volta é a sublimação. Tá? Então, passagem do estado sólido para o estado de gás, sublimação. Tá? Passagem do estado de gás para o sólido, sublimação ou ressublimação. Pronto. Tudo bem aí, tá tudo certo? Pode prosseguir? Pode passar para frente? Pode passar para frente? Pode? Cadê o pessoal? Tem a Cíntia aqui, que me autorizou, Isabel, quem mais? A Thaís. Bora lá. Estou autorizado ou não estou autorizada a passar para frente? Pode, né? Olha aí, ó. Nessa simulação, eu tenho aí o estado sólido, líquido e gasoso, tá? E o estado sólido é aquele onde as partículas estavam mais próximas, mais unidas. Tá aqui. Tá aí, é o estado sólido. Tá? Era o estado sólido. Aí, à medida que a temperatura vai aumentando, as partículas vão se agitando, aí nós vamos ter a representação para o estado, olha só, estado líquido, tá aí, ó, estado líquido. Aí já é estado líquido. Tá? Aí depois, o que acontece? Nós vamos ter a representação para o estado de vapor. Só que tem um detalhe aí. Gabriel, eu estou gravando a aula, viu? Então você não vai ter
tanto prejuízo, não. À tarde você entra lá no meu canal, aí você vai assistir essa aula por completo, se caso você venha a cair ou ter algum problema de conexão que impeça que você assista a aula por completo. Pronto, então tá aí, gente, olha só. Fusão, solidificação, vaporização, tá aí todo o processo. Isso aí, inclusive, parece muito com o conteúdo do ensino fundamental, tá? Mas nós vamos ver aqui, tá? Nós vamos ver aqui esse conteúdo, porque tem um detalhezinho que não foi dado no ensino fundamental, que provavelmente foi ou será dado na química, mas é que tem tudo a ver com o nosso conteúdo, tá? Então, tá aí, dá um print desse conteúdo aí, ó, que eu vou passar para frente aqui. Ah, agora é o seguinte, deixa eu te mostrar bem aqui. Esse fenômeno que tu vai ver aí, o nome dele é superfusão, tá? O que é a superfusão? No caso aí vai ser a supersolidificação. Essa garrafinha aqui é uma garrafa que você liga na tomada e aí ela aquece a água, tá? É um aquecedor elétrico. Mas se liga no vídeo. Quente, está quente, a água está quente. Você pode ver que a água está quente. Alguém saberia me explicar o que foi que aconteceu? Por que que essa água se transformou em fumaça, pó, em pedras de gelo? Alguém saberia me explicar o que foi que aconteceu aí? Por que foi que aconteceu isso aí? O senhor pode retornar ao vídeo? Ah, vai. Preste atenção. Water, água quente e água quente. Água quente. A baixa temperatura deixou as moléculas mais unidas. Exatamente. Olha só, nós estamos acostumados a ver o processo de solidificação, o processo de fusão, o processo de vaporização gradativamente. Só que nessa região a temperatura é muito baixa, muito, muito baixa. Temperaturas muito abaixo da temperatura zero, tá? Ou seja, temperatura de solidificação da água. Então, como essa temperatura ela está muito baixa, muito abaixo da temperatura de solidificação, e a água não está sólida na garrafa, porque ela acabou de ser fervida, então, no momento que essa água, as partículas de água, as gotículas de água, entram em contato com o ar, imediatamente, aquelas gotículas de água, elas congelam. O nome desse fenômeno é o supersolidificação, viu? O processo contrário também é a superfusão. Mais um desenhozinho aqui para vocês, um vídeo para vocês. Provas. Eu acabei de dizer, nós estamos acostumados a ver o processo de modo lento. Tá aqui, ó. A água, aí lentamente ela vai aquecendo e aí lentamente ela vai mudando de estado físico, tá? Só tem um detalhe que eu quero acrescentar aqui que eu já falei para vocês várias vezes. Agora a água está a 100 graus Celsius. Até a última gota de água
subir para o céu, a temperatura da água também vai ser 100 graus Celsius. Isso aí é magma, viu, gente? Isso aí é um vulcão. Tá vazando magma. Pronto. Tá entendido aí? Fusão, solidificação, vaporização. Isso aí tudo isso você já sabia. Né? Por que, que a água quente congela mais rápido do que a água fria? E, Carol, é porque a água quente, ela tem um estado de agitação muito alto das partículas, tá? Então, como as partículas, elas estão mais liberadas, tá? Elas estão mais liberadas, essas partículas mais liberadas, partícula por partícula, acaba congelando. E as partículas, e a água fria não, as partículas estão mais unidas. Então, vai ser um processo gradativo. Vai congelar uma parte, depois vai congelar outra parte, depois vai congelar outra parte. Quanto mais quente tiver, mais rápido ele vai resfriar. Mas isso só se você tiver na temperatura muito baixa, viu? Para poder fazer isso aí. Tá? Então, cadê? Carol, aqui. Pronto. Qual é o tipo de calor que eu vou estudar agora? É o calor latente. Tá? O calor latente, gente, ele é, como a gente já viu aqui, a passagem ou a, o ganho ou perda de calor quando acontece a mudança de fase. Tá? Então, se houver mudança de fase, eu tenho calor latente. Se não houver mudança de fase, eu tenho calor sensível. Calor sensível ou calor latente. Tem apenas a diferença de tem mudança de temperatura e o outro tem mudança de fase. O gelo se transformando em água, eu chamo que esse calor que ele perde é calor latente. Aliás, esse calor que ele ganha é calor latente. A água transformando-se em vapor, tá? Essa água, ela está ganhando calor latente. O vapor se transformando em água, o calor que ele perde, o vapor está perdendo, ele também é calor latente, tá? Então, se calor latente, eu só preciso de duas informações, que é a massa que está envolvida e o calor latente da substância, tá? Então, agora deixa eu te perguntar aqui, gente, o que tu acha? Quem é que tem o maior valor numérico? É o L, que é o calor latente, ou o C, que é calor específico? Quem tu acha que deve ser o maior valor? Calor latente ou calor sensível? Latente. Por que que o calor latente deve ser o maior valor? Qual seria o motivo do calor latente ser o maior valor? E aí, por que será que o calor latente tem um maior valor do que o calor sensível? Presta atenção. No calor latente, tu tem mudança de fase. Tá? Então, se tu tem mudança de fase, tu tem que ter mais energia para que essas partículas se agitem. Tá? Então, o calor latente, ele tem um número maior, um valor mais elevado, porque
A agitação tem que ser grande, tá? A agitação tem que ser grande para que essas partículas se afastem, certo? Tá entendido aí? A diferença entre calor latente e calor sensível. É bom você entender a diferença, porque todas as questões... Tá travando? Peraí, eu tô... pessoal, eu queria saber se tá todo mundo com o mesmo problema, se vocês estão vendo aí minha carequinha, meu áudio tá saindo direitinho para vocês, só para mim saber se o problema é aqui, ou se possivelmente pode ser alguma conexão com a Carol aí. A Cintia disse que está normal, a Isabel disse que está normal. Então, duas pessoas, ainda não dá para me saber se está normal ou não. Fique mais próxima da internet possível, que você puder. A Ana Júlia disse que está normal. Bora, então tem duas pessoas que estão dizendo que está travando, mas bora lá, bora ver. Porque aqui, para mim, aparentemente está normal e eu estou usando 5G. Tá? 5G do roteador aqui, que dá uma velocidade de internet, agora, nesse minuto, de... e aqui deve ter mais uns 3 pessoas só usando a internet. Minha velocidade de internet aqui no momento está 90 megabits por segundo. Não, 100. Aqui não é para estar travando, não. O computador passou por uma revisão ontem. Tá? Então, eu não vou dizer que o problema seja aqui, não, mas o computador passou por uma revisão ontem, foi feita limpeza, pasta térmica, pegou um banho de loja, e aí eu tô com a internet com 5G, com 100 megas só aqui, então eu quero descartar essa possibilidade. Certo, olha só, Carol, eu tô falando agora do tipo de calor que um corpo pode ganhar ou pode perder. Qual é o tipo de calor que um corpo pode ganhar ou pode perder? Um tipo de calor chamado calor latente. E o calor latente, ele ocorre toda vez que há uma mudança de estado físico. Pronto, dá ok para mim saber se tu entendeu, se deu para ouvir. Certo. Certo, certo, certo. Então, o calor latente é um tipo de calor que quando ocorre uma mudança de fase, tá, da substância. Água se transformando em vapor, vapor se transformando em água, água se transformando em gelo e gelo se transformando em água. Então, quando há essa mudança de fase ou estado físico da matéria, eu digo que o gelo o gelo está ganhando calor latente quando ele está derretendo. Quando a água está se transformando em gelo, é porque a água está perdendo calor. Então, o calor que a água está perdendo é calor latente. Vai dizendo, ok, Carol. Você foi a única corajosa, audaciosa que pediu para mim voltar para me explicar. Nós estamos juntos aqui. Pronto. Tá, como é que eu calculo esse tipo de calor? Eu preciso saber a massa que está envolvida no processo, ou na fusão, ou na solidificação, ou na evaporação, e eu preciso saber uma informação específica de cada material, de cada substância. O nome dessa informação é calor latente da substância. Tá? Por exemplo, a água, o calor latente da água é 80 calorias por grama. Tá? O calor latente da água é 80 calorias por grama. Só que agora eu estou entrando nos detalhes, agora só do calor latente e dos processos que acontecem, fusão, solidificação, porque na realidade tem uma parte aí que é muito básica, que vocês já estudaram, mas tem um acréscimo, que ele é feito aqui na física, e tem a participação especial também da química, um assunto aqui sobre temperatura.
Tá? A temperatura é estudada na química e na física. Certo, 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 certo. Bora lá. Então, o cálculo do calor latente é o Q moleza, Q igual a M vezes L, tá? Então, nesse processo que está sendo representado aqui na tela, a pedra de gelo está ganhando calor, então a pedra de gelo está com calor latente. Continuando aqui. Não, agora não. Agora não. Vou botar bem aqui o seguinte. Detalhe. Análise gráfica do processo do calor latente. Ela é muito importante mesmo. Você vai ver, inclusive, nas questões do Enem. Tá? Você tem aqui gelo, tem um termômetro, tá? Eu vou ligar o fogo aqui. Aí o que você vai ver? Olha só, daqui para cá, de menos 10 graus até chegar em 0 graus, você tem uma mudança de temperatura. Esse primeiro trecho aqui, de menos 10 até 0 grau, eu digo que aí é calor sensível. Por quê? Uma característica do calor sensível principal é que não ocorre mudança de fase. Ocorre apenas mudança de temperatura. Calor sensível. Tá, o que tu pode observar? Eu vou começar de novo. Quando chega aqui em 0 grau, tá, a temperatura permanece a mesma até acontecer alguma coisa. Olha o que foi que aconteceu. Vou botar aqui de novo para começar. Volta, filho, volta. Presta atenção. Olha só, presta atenção aqui no gelo. Gelo, água. Pronto. Gelo, água. Quando vira água, aí a temperatura volta a subir novamente. Depois que chega no vapor, a temperatura pausa de novo. Tá? Então, olha só. Então, no momento que nós temos calor sensível, nós temos mudança de temperatura. Tá? No momento que eu tenho mudança de fase ou calor latente, eu não tenho a mudança de temperatura. Ó, a temperatura permanece a mesma. Então, aí depois a temperatura vai aumentando, calor sensível. A temperatura não mudou, calor latente. Tá entendido aí? A diferença do gráfico de calor latente para calor sensível? Bota bem, ok. Eu vou botar uma questão na prova igualzinha essa daí, eu certeza. Deu para entender aí a parte, o trecho que é calor latente, Professor, a parte, o trecho que é calor sensível, pode falar. hoje vai dar tempo de responder a tarefa de casa, vai? Tomara que sim, porque eu estou querendo terminar essa parte bem. É porque eu não consegui fazer uma das questões. Pois pronto, já são 10h29. Bota aqui no alarme 10h40. 10h40. Se eu não tiver terminado, a gente dá uma pausa para responder essa questão aí, tá bom? Dez e 40 eu dou uma pausa para responder essa questão aí. Essa toda. Para. 10 minutos. Pronto. Tá, eu queria só saber se você entendeu essa parte aí do gráfico do calor latente e do gráfico do calor sensível. Olha só. Professor, ele permanece a mesma temperatura, mas a quantidade de calor ela vai aumentando. Olha aqui, ó. A quantidade de calor aumenta. Ela vai aumentando. O que não vai mudar é a temperatura, mas a quantidade de calor ela vai aumentando. Na região onde existe calor latente, a quantidade de calor ela vai aumentando. Mas não há a mudança de temperatura nesse intervalo do calor latente, viu? Tome muito cuidado, presta atenção, que agora eu vou te ensinar como é que tu resolve as questões, tá? Mais completas, tá? Para resolver as questões mais completas, tu vai ter que usar
o calor latente e o calor sensível, que pode ser com base somente no texto, blá, 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 ou pode ser com base no gráfico. Tá? Então, vamos lá. O que tu tem quando tu tá aqui, ó? Tá aqui embaixo. Tu tem um objeto, um elemento que está no estado sólido, porque está na temperatura abaixo de zero. Vai dizendo aí ok, vai dizendo ok. Quem está entendendo aí o que eu estou dizendo? Vai dizendo ok, bota aí ok, bota um pontinho aí para me saber se você está entendendo. Tá. A substância que está na temperatura abaixo de zero, qual é o estado físico da matéria? Sólido, certo? Então, tá bem aqui. Gelo a menos 20 graus Celsius, tá? Menos 20 graus Celsius é uma temperatura abaixo de zero. Quando esse gelo ele recebe calor, ele é aquecido até chegar a 0 graus Celsius, tá? Aconteceu mudança de estado físico, de gelo para gelo? Não, não ocorreu mudança de estado físico. Então, se eu tiver uma pedra de gelo e eu aquecer essa pedra de gelo e ela chegar a 0 graus Celsius, qual é o calor que essa pedra de gelo recebeu? Ela recebeu calor sensível. Aqui no gráfico está representado por essa parte azul aqui, ó. Tá? É o gelo que estava a menos 20 graus Celsius para o gelo que está a 0 graus Celsius. Como é que eu faço para calcular a quantidade de calor aqui desse trecho? Eu vou usar a fórmula do calor sensível, que macete, Q igual a M vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tá, aí quando chega aqui, em 0 graus Celsius, o corpo continua recebendo calor, tá? Conforme está mostrado aqui no gráfico, tá? Mas ele não muda de estado físico. Aliás, mais ocorre uma mudança de estado físico. Ele era gelo, pedra de gelo, e ele se transforma em água. Enquanto não derrete toda a pedra de gelo, eu não vou ter agora, nesse momento, a mudança de temperatura. Só vai ter mudança de temperatura quando toda a pedra de gelo tiver derretida. Então, quando tem mudança de estado físico, eu chamo de quê? De calor latente. Então, esse trecho laranja que está aqui no gráfico, ele representa um trecho de calor latente. Pronto. Alguém tem alguma pergunta aí, alguma dúvida? Então, para chegar daqui até aqui nesse ponto, a substância já passou por dois processos. Quais foram os processos? A substância passou por um calor sensível, e a substância passou por um calor latente. Bota ok, se deu para entender bem aí. Como é que eu faço para calcular a quantidade de calor para eu aquecer uma pedra de gelo de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius? Como é que eu vou fazer para calcular a quantidade de calor de uma pedra de gelo que está a menos 20 graus Celsius até chegar a estado líquido 0 graus Celsius? Como é que eu faço para calcular essa quantidade de calor? Vou logo dar aqui uma dica. A quantidade de calor total vai ser o calor sensível mais o calor latente. Para sair de gelo a menos 20 graus a água a 0 graus, você vai calcular o Q total, que vai ser MC delta delta mais M vezes L. Aí no teu chat vai ver aí no teu chat tu vai ver o que tu precisa. Delta
Olha aí, o que é que eu preciso para transformar um gelo de menos 20 graus para água a 0 graus? Eu preciso somar a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. Isso só para chegar até aqui, viu? Para chegar até aqui. E aí depois, para eu transformar água a 0 graus Celsius em água a 100 graus Celsius, eu só vou fazer uma mudança de temperatura, então aí vai ser calor sensível, tá? E a água a 100 graus Celsius, tá? Para transformar em vapor, aí eu vou ter uma mudança de fase. Aí, de novo, é calor latente. Então, bora lá. Aqui nesse trecho, mudou o quê? A temperatura, calor sensível. Aqui nesse trecho, mudou o quê? O estado físico, então é calor latente. Aqui nesse trecho, mudou o quê? A temperatura, calor sensível. Aqui nesse trecho, mudou o quê? O estado físico, então é calor latente. E aqui nesse trecho, mudou o quê? Calor sensível, porque só mudou a temperatura. Pronto, você já sabe pegar qualquer gráfico e fazer a análise desse gráfico para saber identificar o que é calor latente e o que é calor sensível. Hein, galera? Você já sabe olhar para o gráfico e me dizer que aquele pedaço do gráfico, aquele rosa, é calor latente. Aquele pedaço azul é calor sensível. Aquele pedaço do gráfico que é laranja, tá? Você já sabe identificar? Bota aí quem é que sabe. Quem tem vergonha de dizer que não sabe. Por favor. Pois pronto. Se tu já sabe a parte mais exigente desse conteúdo, que é a análise de gráfico. Ainda bem que a Lia sabe, né? A Lia sabe e tem coragem de dizer que sabe. Opa, Gabriel também sabe. Olha aí, ó, de novo. Menos 40 graus até chegar em 0 graus. Que macete. Calor sensível. Gelo até água a 0 graus. Que moleza. Calor latente. Água a 100 graus Celsius. Calor sensível. Que macete. Que igual a MC delta teta. Água fervendo. Calor latente. Tá aqui, ó. Tá aqui igual a MB0. E vapor, aumentando a temperatura de gás para vapor, de vapor para gás, tá? Então, tá aqui, ó, calor sensível de novo, mais uma vez, tá bom? Chega, tá explicado demais. Pronto. Então, tá aqui um resumo do conteúdo que foi dado aqui agora, tá aqui, ó, calor sensível e calor latente. Capacidade térmica, tá? O cálculo de capacidade térmica de duas maneiras. Agora eu vou mostrar para vocês a potência, tá? A potência de um aparelho térmico, tá? Então a potência de um aparelho térmico, ela é o seguinte: ela é a quantidade de calor fornecido dividido pelo intervalo de tempo que demora para acontecer o fenômeno, tá bom? Tá. E a potência também pode ser calculada com base no rendimento. Eu vou já mostrar para vocês o cálculo do rendimento. Tá faltando a fórmula bem aqui do rendimento. Tá faltando bem aqui a fórmula do rendimento. Mas, Carol, o tempo aqui foi o tempo que eu estipulei para poder tirar a tua dúvida. Me diz aí logo qual é a tua dúvida. Eu vou dar uma parada bem aqui no conteúdo para tirar a tua dúvida. Qual é a dúvida? Qual é a questão? Hello, Carol.
Cadê a Carol? Vou abrir aqui as questões. Cadê meu chat aqui? Cadê a Carol, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Qual é a dúvida de que qual questão, Carol? Cadê a Carol? A Carol com K não tá aqui, gente. Então, eu vou continuar, né? Avisa aí para Carol que eu parei a aula para tirar uma dúvida dela aqui de uma questão da atividade, né? Bora lá, deixa eu ver se eu termino bem aqui, troca de calor, que é a última parte, eu coloco o exercício. Tá aqui, não tá aqui. Ó, é o seguinte, existe um aparelho que permite. Tô conectado aqui. Pessoal, eu tô aqui na sala com vocês. Fala aqui comigo aqui, por favor. Eu tô aqui, não tô? Agora sim, agora que deu uma travadazinha. Rapidex, não demorou nem 2 segundos. Deu uma pequena travadinha aqui, mas... Então, bora continuar. Porque a Carol chegar, eu vou querer saber dela qual é a dúvida que ela tinha para tirar. Como ela não chegou, vou terminar aqui, vou concluir, e depois a gente começa só com as atividades, com as questões. O que eu estava falando? Do aparelho chamado calorímetro. O aparelho chamado calorímetro permite que nós possamos fazer experiências, tá? Com troca de calor, e essa troca de calor ela não tenha interferência externa, tá? Então, para não termos interferência externa, a gente acaba usando o calorímetro. Eu acabo aqui. Deixa aqui. Aqui. Pegou aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Travou o link. Vou mudar bem? Bora lá. Bota teu nome completo aqui no chat. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo aí. Bota aí o nome completo no chat. Vocês estão me vendo? Me vendo, me ouvindo? Certo. Então, parece que sim. Então, bora aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Pronto. Volta para cá. Tá. Então, é algo assim bem... Não é novidade para vocês, tá? Só que tem um detalhe. Só um detalhezinho que vai se transformar num cálculo.
Tá? Quando você tem duas substâncias e elas entram em contato com elas, uma com a outra, tá? Elas vão atingir a temperatura de equilíbrio térmico. Mas esse tipo de experimento, gente, a gente vai fazer colocando eles isolados do ambiente. Tá? O nome do recipiente que é colocado isso aí é calorímetro. Tá? Então, preste atenção que as questões elas vão dizer assim, duas substâncias vão entrar em equilíbrio térmico, assim, 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 aí qual vai ser a quantidade de calor individual? Então, a quantidade de calor individual vai ser calculada com a quantidade de calor da substância A, mais a quantidade de calor da substância B, e vai dar igual a zero. Por quê? Por que vai dar igual a zero? Porque as duas vão atingir a mesma temperatura, ou seja, é temperatura de equilíbrio térmico. A quantidade de calor, a soma da quantidade de calor vai ser igual a zero. Vai saber já já aí. Tá? Então, digamos que eu tenho aqui 3 substâncias. Tá? Eu tenho aqui água e gelo. Tá? Aí, na realidade, são 2 substâncias, só a água e o gelo. Como é que tu faz para tu calcular a quantidade de calor para que a água se transforme, aliás, para que a pedra de gelo se transforme em água? Tá? Você tem 3 etapas. Primeiro você esquenta o gelo, depois o gelo chega a 0 graus, depois que ele chega a 0 graus, o que vai acontecer? Ele vai derreter. Então, qual é a quantidade de calor que temos quando eu tenho uma pedra de gelo? Tá, ó, presta atenção. Ó. Primeiro nós vamos ter calor latente do gelo, tá? Calor da água, calor sensível do gelo, da água e calor sensível da água. Tá, ó. Quantidade de calor necessária para transformar. Não importa a quantidade, a massa, o que vai importar é que eu vou ter que fazer esse processo passo a passo, tá? Do jeito que eu mostrei na anotação gráfica agora há pouco. Tá? Do jeito que foi mostrado na anotação gráfica. Agora, cadê? Eu queria a Carol, que a Carol tinha uma questão para responder, que era sobre... Eu não sei se era sobre isso aí. Mas eu estou bem em cima já do horário, 10h48, gente. Eu não vou responder nenhuma questão. Vou deixar... Ela estava não, ainda agora ela não estava, que eu perguntei. Agora ela está. E, Carol, não dá tempo não, Carol. Faltando 1 minuto aqui para terminar. E aí vai acabar atrapalhando vocês. Mas manda lá no Google Sala de Aula.